Olá, candidato. 24ª aula. Hoje daremos continuidade à aula de eletricidade, lesões causadas pela eletricidade. Na aula anterior, fizemos uma apresentação teórica sobre as bases da eletricidade. Agora vamos começar a falar nas lesões propriamente dito, aquilo que realmente cai na prova, ok? Então vamos lá, muita atenção. Lesões e questões causadas pela eletricidade natural e eletricidade industrial. Ora, eles pedem as lesões da eletricidade natural, também chamada de cósmica, também chamada de meteórica, ou então pedem a eletricidade industrial ou eletricidade artificial. É isso que nós vamos realmente estudar agora, ok? Muito bem. Não sei se você lembra que na aula anterior nós mostramos que as células se comunicam através de descargas elétricas criadas pela própria célula, na troca entre o sódio e o potássio através das membranas, e essa corrente elétrica gerada nas células, ela simplesmente vai e acaba criando uma situação para a liberação de produtos químicos. E esses produtos químicos é que vão fazer com que as células respondam, acelerando ou retardando as suas ações. Então, eu preciso da corrente elétrica e preciso de produtos químicos. É assim que o nosso organismo totalmente funciona. Eletroquímico. Você vai ouvir falar em acetilcolina, vai ouvir falar em adrenalina, vai ouvir falar em acetilcolinesterase, esses nomes estranhos, daqui a pouco vão ficar familiares para você. Mas, por enquanto, lembre-se, eu preciso de uma corrente elétrica através da célula para que haja transformação em energia química, para que tudo possa funcionar. Aí, dito isso, vem a primeira questão de prova. Olha lá, você está vendo aí uma sinapse. Na sinapse, você está vendo que há uma corrente elétrica que vem pelo axônio, que é o grande eixo do neurônio, e esse axônio atinge umas bolsinhas chamadas vesículas sinápticas, e essas vesículas sinápticas liberam um produto chamado, no caso aí, a acetilcolina. E a acetilcolina vai fazer a despolarização da membrana da célula receptora, e essa membrana da célula receptora, ao também gerar uma carga elétrica, ela passa a funcionar. Ah, entendi. Professor, mas se tudo funciona em função de uma carga elétrica, por que então que a eletricidade pode matar? Foi questão de prova num dos concursos anteriores. Olha lá. Você repara que a membrana celular, ela é uma membrana que ela permite que alguma coisa entre, mas não deixa alguma coisa entrar. Ela permite que alguma coisa saia, mas não deixa que qualquer coisa saia. Ela é uma membrana semipermeável. Ela seleciona o que pode entrar e seleciona o que pode sair. E ela faz isso às custas dos poros. Você observa, se você prestar bem atenção, note que tem uma porção de poros na membrana celular. Observa aqui, ó. Observa esse poro bem aberto. Observa esse poro aqui bem fechado. Porque a célula ela tem uma possibilidade de controlar a abertura e o fechamento desses poros, selecionando o produto que entra e selecionando o produto que sai. Pois bem, aí vem a corrente elétrica, e você está vendo aí a corrente elétrica chegando, né, pintado nesses raios de tonalidade amarela, e quando a corrente elétrica atinge a célula, ela causa um fenômeno chamado eletroperfuração. Por favor, nome de prova, eletroperfuração.
a corrente elétrica ela não vai perfurar a membrana, porque a membrana já é toda perfurada com os seus poros naturais. Só que a corrente elétrica vai alargar o diâmetro daqueles poros. E aí a membrana perde aquela capacidade de selecionar o que pode entrar e o que pode sair. Essa perda da seletividade da membrana é que normalmente leva a célula à morte nos casos de corrente elétrica lesiva. Nome do fenômeno: eletroperfuração. Cuidado com isso, tá? Agora, para confundir o aluno, quando ele é atingido por uma corrente elétrica artificial, uma corrente elétrica industrial, aparece uma pequenina marca no local onde a corrente penetrou. Lesão de entrada da corrente elétrica. Sinal de Jelinek. Sinal de Jelinek, marca de entrada da corrente elétrica industrial, corrente elétrica artificial. E aí, o fenômeno de lesão causada pela corrente elétrica industrial recebe o nome de eletropressão. Não é eletropressão, é eletropressão, porque lá no grego, plessen, significa ferir. Eletropressão, ferir pela eletricidade. Alguns autores dizem que quando a eletricidade artificial é usada para execução criminal, como ocorre na cadeira elétrica, então dá-se o nome de eletrocução. Eletrocução seria o caso da corrente elétrica para execução de criminosos. Quando o caso é aquele caso comum que ocorre nas residências, que ocorre nas empresas, e a pessoa é atingida por corrente elétrica industrial, o nome é eletropressão. De qualquer maneira, a marca elétrica que indica a entrada da corrente elétrica é a chamada marca elétrica de Jelinek. Você vai ver esse nome várias vezes hoje. E essa marca elétrica é tão interessante que ela costuma reproduzir o formato do eletrodo que causou a entrada da corrente. É quase uma lesão patognomônica. Quando ela é bem pequenininha, alguns autores chamam de sinal de micro-Jelinek. Você vai ver isso daqui a pouco em algumas imagens, tá? Um momentinho, vamos voltar. Você está vendo então aí a eletroperfuração, que aparece nos casos de eletropressão. E a marca que aparece na pele é o sinal de Jelinek. Nesses três nomes, pelo menos um deve aparecer na sua prova. Vamos então prosseguir. Olha lá. Eletropressão, sinal de Jelinek, marca de entrada da corrente elétrica industrial, essa marca é na pele. Essa lesão é uma lesão dura, é uma lesão seca, tem as bordas elevadas, ela é indolor, a profundidade é variável. Há vários aspectos na marca de Jelinek. Agora, ela pode reproduzir a forma do condutor elétrico, mas costuma aparecer na prova, imagina, prova para delegado, eles podem pedir o aspecto microscópico da lesão de Jelinek. Aí você procura lá, onde é que está escrito aspecto em colmeia, casa de abelha, células alongadas, como se fosse aquela paliçada dos fortes de proteção contra os índios. Então é isso que está escrito aí, ó, semelhante a uma colmeia, células alongadas em forma de paliçada, isto microscopicamente. Macroscopicamente, parece uma queimadura, é seca, as bordas são elevadas, ela é indolor e, às vezes, reproduz a marca do elemento que produziu aquele choque. Ok? Muito bem? Vamos seguir, então, para ver o que nós temos. Ah, meu Deus do céu! Aí está o momento do acidente. Aquele descuido na hora de desconectar ou desconectar a tomada, e aí um fio
mal encapado, um fio exposto, o pé no chão, o pé molhado, e aí lá vai um choque que pode causar apenas um susto, mas pode levar à morte. Mas cuidado, questão de prova, presta atenção. Quando você passa num lugar onde tem assim umas caixas escrito perigo, alta voltagem, não se aproxime, amigo, perigo, alta voltagem, não se aproxime, é para você não se aproximar. Porque às vezes a quantidade de energia existente naquela caixa é tão grande. Você vê lá escrito 5.000 volts, 10.000 volts, 50.000 volts. A quantidade de energia ali é muito grande. Ela é tão grande que na hora que você se aproxima, embora você não acredite, você tem vasos sanguíneos que têm água e sais minerais. Você é um grande condutor elétrico. E na hora que você se aproxima daquela caixa com grande energia, o ar atmosférico funciona como um fio de ligação e a corrente elétrica salta em cima de você, dependendo da distância que você está da carga, dependendo da quantidade da carga e dependente do ar atmosférico que está um pouco úmido. E aí a corrente salta. É o chamado arco elétrico. Então, para causar a morte por eletropressão, não é necessário que o fio condutor encoste na sua pele. Às vezes, a corrente salta sobre a vítima. Por isso, se tiver escrito perigo, alta voltagem, não se aproxime, amigo, é para você não se aproximar. Evite o arco elétrico, porque o arco elétrico pode dar um susto, mas ele também pode matar. Agora eu vou deixar por tua conta você me dizer o que você acha disso aí. Olha lá. Olha essa marquinha inocente que o indivíduo está apresentando aqui. Isto aqui, gente, é um sinal de Jelinek. Isto aqui é um sinal de entrada da corrente elétrica. E veja, essa marquinha de nada, ela pode ser a porta de entrada da morte. Porque essa corrente elétrica vai passar pelo corpo da vítima e, dependendo do órgão que for atingido, pode matar ou não. Uma analogia: quando o indivíduo leva um tiro, ele pode morrer ou não. Depende onde é que o projétil passa, qual é o órgão que o projétil atinge. A mesma coisa acontece com a corrente elétrica. Quando ela passa pelo corpo, ela pode passar e não produzir nenhum dano mortal, e ela pode passar e produzir algum dano mortal. Vai depender de qual o órgão que foi atingido pela passagem da corrente elétrica. Você lembra da aula anterior? A corrente elétrica só entra se puder sair. Então, ela tem que atravessar o corpo. Segunda coisa, ela procura sempre o caminho mais curto. E, de repente, o caminho mais curto é entre os dois braços e passa pelo coração. De repente, o caminho mais curto é da cabeça até o braço esquerdo e ela passa pelo tronco cerebral, o bulbo, onde tem o vago, lembra? E pode causar a morte. Mas coração e bulbo são os órgãos que normalmente podem levar à morte. Fora daí, você leva um choque, leva um susto, às vezes sofre um pouquinho, cai no chão, mas normalmente sobrevive, ok? Então vamos lá. Cuidado com o sinal de Jelinek, a marca elétrica, indicando que esse indivíduo aí foi vítima de eletropressão, corrente elétrica industrial. Ah, mas olha só, lá no livro do professor Higino, nós conseguimos essa bela imagem. Observe agora na região tenar, na mão direita. Eu vou circundar aqui com o lápis vermelho. Observe mais uma marca de Jelinek indicando vítima de eletropressão, lesão causada pela corrente elétrica industrial, ok? Muito bem. Agora, às vezes, você encontra lesões muito pequeninas que alguns autores chamam de
sinal de micro-Gelinek. É a marca de Gelinek, mas em tamanho muito pequeno. E é preciso muita atenção, porque às vezes o ponto de entrada da corrente elétrica é muito pequenino e às vezes está lá na região plantar, às vezes na ponta de um pododáctilo, como você vê aqui. E aqui está a marca de Gelinek, indicando que o indivíduo foi vítima de eletropressão. Você vê que nem sempre a marca elétrica de Gelinek ela tem a forma do condutor. Agora você vê aqui uma coisa que é muito comum nos dias atuais, o pessoal que procura subtrair, procura furtar fios que possam conter metal, como cobre, por exemplo, para vender. E quando eles sobem lá nos postes para poder cortar esses fios, às vezes encostam num fio de alta tensão e às vezes a corrente elétrica, como você verá a seguir, ela pode gerar calor, o chamado efeito Joule, porque quando a corrente elétrica passa pelo corpo, ela tem uma intensidade. Nessa intensidade, o organismo opõe uma certa resistência. Nessa luta entre a intensidade para passar e a resistência para não deixar passar, gera calor. E esse calor pode causar queimaduras de primeiro, segundo, terceiro, quarto graus, inclusive a carbonização total do corpo. Efeito Joule, muito importante para a prova. Tem uma formulazinha que você já vai conhecer, já vou mostrar para você. Aí você está vendo o indivíduo lá no alto do poste, literalmente carbonizado. E aí, às vezes acontecem fatos incríveis como esse que você está vendo. Repara, houve uma pane elétrica na casa e o indivíduo parece que o fato ocorreu na hora que ele tentou fazer alguma coisa por trás da geladeira. Quando ele leva o choque, ele estava preso entre a geladeira e a parede. E dali, então, a corrente elétrica, gerando calor, acabou por incendiar completamente aquela casa. O pessoal que vai fazer a perinecroscopia é que vai poder dar a resposta o que foi que aconteceu realmente nesse caso. Mas é um caso muito interessante que eu obtive lá no material didático da professora Leilane Verga. Também apresenta casos muito interessantes sobre eletropressão. O menino foi mexer numa rede de alta tensão e tomou um choque e com o efeito Joule, olha lá a formulazinha da quantidade de calor, medida em calorias, resistência, intensidade ao quadrado e dependendo do tempo, o calor é cada vez maior. E uma constante que depende do metal de que é feito aquele fio. Aí nós criamos um mnemônico, Rita. Quando você pensar que a Rita ela tem o I ao quadrado, é a quantidade de calor que a corrente elétrica pode gerar no corpo. E repara, ela não só carboniza, como ela pode cortar. Há casos que nós temos a secção completa da metade do corpo causada pelo fio eletrificado. Efeito Joule, ok? Muito bem. Vamos seguir, então. Já foi questão de prova. Livro do professor Genival Veloso de França. Quando existe um calor muito grande, pérolas ósseas. Livro do professor Genival Veloso de França. Medicina Legal. Editora Gen. Questão de prova, já caiu uma vez. Quando o calor é muito intenso, e o corpo é carbonizado, seja pela ação direta do fogo, seja pela corrente elétrica, pelo efeito Joule, às vezes o fosfato de cálcio do osso, ele queima, ele calcina, e quando ele começa a derreter, ele forma pequeninas bolinhas brancas, que recebem o nome de pérolas ósseas, indicando a grande temperatura a que aquele corpo ficou submetido. Pode ser pelo fogo, pode ser pode ser pelo efeito Joule. Muito bem, significa que você está estudando. Bom, agora que nós vimos isso, vou mostrar uma imagenzinha aqui das pérolas ósseas, para ver se a gente vê alguma coisa. Reparou? Você chega no local, você vê aqueles ossos calcinados, aquele corpo completamente carbonizado,
e pode encontrar pequeninas esferas, pequeninas bolinhas de cálcio fundido, pérolas ósseas. E aí cai na prova e o candidato estudou tanta medicina legal e fica reprovado porque não sabe o que são pérolas ósseas. Ok? Vamos lá, vamos seguir então. Vamos falar alguma coisa mais interessante. Circuitos elétricos em série. Ai, meu Deus do céu. Agora, hein? Presta muita atenção. Circuitos elétricos em série. Professor, você já falou isso na aula anterior. Eu sei, já falei e eu estou repetindo agora para garantir que você realmente entendeu o que nós falamos e não vai errar essa matéria. Você está vendo aqui um fio, olha lá, vou botar em tamanho maior para você ver, olha, um fio, tá? E por aqui passa uma corrente elétrica. Agora eu vou pegar esse fio e vou emendar esse fio em um outro fio, percebeu? Vou pegar esse fio e emendar no outro fio. Quando eu faço isso, ligo um fio no outro, eu fiz uma associação em série. Associação em série é uma associação em que você coloca um condutor elétrico e emenda no outro e faz uma linha continuada. Presta atenção. Por maior que seja a resistência existente ao longo de uma associação em série, a quantidade de corrente que entra numa ponta é igual à quantidade de corrente que sai na outra ponta. Ou seja, a intensidade é a mesma ao longo do fio, independentemente das resistências que possam existir dentro daquele fio. Quer dizer, a intensidade da corrente ela não se gasta. Ela aquece no lugar onde estiver a resistência, mas ela continua. Ela aquece no lugar onde tem a outra resistência e ela continua. Mas veja, a corrente no circuito em série, a corrente que entra é a mesma corrente que sai. Isso é completamente diferente quando você tem um circuito em paralelo. Olha, no circuito em paralelo, você tem um fio que se divide em dois. Aí a corrente que entra, ela se divide. E aí, aula anterior, a corrente prefere o lugar que tem menos resistência. Onde houver menos resistência, para ali vai mais corrente. Onde houver mais resistência, para ali vai menos corrente. A resistência é medida em ohm, OHM. Aí, nós fizemos um método para você gravar. A corrente elétrica, ela não gosta de ohm. A corrente elétrica, ela não gosta de resistência. Então, no lugar da associação em paralelo, onde houver mais resistência, vai menos corrente. Onde houver menos resistência, vai mais corrente. No entanto, numa associação em série, não importa quantas resistências existam no caminho, a corrente que entra é a mesma que sai. É essa pegadinha que derruba o candidato na prova. Sabe por quê? Porque quando a intensidade passa no fio, ela gera calor. E a fórmula da quantidade de calor, o efeito Joule, é quantidade de calor é igual a R de resistência I de intensidade elevado ao quadrado. Então, para o lugar que for menos resistência, ali vai mais corrente. E como a corrente gera calor elevada ao quadrado, no lugar que tiver menos resistência, vai ter mais calor. E isso
na associação em paralelo. Que quando a associação for em série, a intensidade vai ser a mesma. Então, no lugar que tiver mais resistência, vai esquentar mais. Ah, professor, estou alucinado, eu não vou acertar. Calma, é só você entender. Dá um rewind, ouve de novo esse pedaço. Outra vez, ouve de novo esse pedaço. Você vai entender. Porque até eu entendi, depois que estudei umas 3 ou 4 vezes. Ok? Vamos lá, então. A corrente em série, os cabos transmissores da corrente elétrica seguem um trajeto único, sem desvio. A mesma intensidade de corrente, que é medida em ampere, aparece em todos os segmentos interligados na associação em série. Foi isso que eu acabei de mostrar para você ainda agora. Percebeu? Agora, cuidado, preste atenção. Na associação em paralelo, a partir de um certo momento, o principal cabo transmissor da corrente elétrica, ele se divide. E aí, a intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere, ela varia em cada setor da associação em paralelo. Aí, o que acontece? Onde houver mais resistência na associação em paralelo, ali vai menos intensidade. E como a intensidade é elevada ao quadrado para gerar calor, nos circuitos em paralelo, onde houver mais resistência, aquece menos. Nos circuitos em série, onde houver mais resistência, aquece mais. Porque na associação em série, a intensidade não muda de ponta a ponta daquela associação em série. Entendeu isso? Não tem importância não. Tenha calma, já vai entender. Livro do professor Higino Carvalho Hércules. Essa imagem foi tirada de lá, olha lá. Observa, o nosso amigo foi mexer num fio condutor, passava a corrente elétrica nesse fio condutor. Aí ele colocou um bambu e fez uma interseção na corrente. Bambu verde é um condutor elétrico. O corpo do homem é um condutor elétrico. Vamos admitir que ele não está com sapato de borracha. Vamos admitir que ele está em contato com a terra. Aí o que acontece? A corrente vem e ao invés de passar direto, total, uma parte da corrente passa para ele. Isso é uma associação em paralelo. Vou perguntar para você, para onde vai mais corrente? Segue pelo fio normal ou passa mais corrente pelo homem que está interpondo aquele bambu na corrente principal? Hã? Pensou? Isso. Onde houver mais resistência, ali vai menos corrente. Se o homem estiver com sapatos de borracha, isolando o corpo dele da terra, não passa corrente nenhuma para ele, nem para o bambu. Porque a corrente só entra se ela puder sair. Toda a corrente vai embora pelo fio. Mas se o homem estiver descalço, com o pé na terra, e se a terra estiver molhada, a maior parte da corrente vem para ele. E uma outra parte segue pelo fio. Porque essa é uma associação em paralelo. Percebeu? Olha lá novamente o desenho, para você não... Vê como a corrente se divide e vai mais para onde? Para o homem ou segue em frente? Depende. Se houver muita resistência no homem, a corrente segue para o fio. Se houver mais resistência no fio e menos no homem, a corrente desce para esse homem. Cuidado que eu falo homem, lembrando que a resistência elétrica é medida em ohm, O-H-M. Perguntinha boa para a prova, tá? Aí, lá no livro do professor Higino, tem um outro desenho. Olha lá. O fio rebentou. Naquela parte que está arrebentada, longe da fonte, corrente elétrica zero, mas o homem segurou o fio. E quando o homem segurou o fio, pegou na ponta do fio, olha, ele estabeleceu uma associação em série. Agora a corrente vem toda para ele e desce para a terra. Se ele estiver protegido com sapatos de borracha, que é um isolante elétrico, ele não vai receber choque nenhum, porque a corrente só entra se puder sair.
Mas se ele estiver em contato com a Terra, permitindo que haja contato elétrico com a Terra, aí ele vai receber a descarga total que veio por esse fio, porque ele está fazendo uma associação em série. Esse é o tipo de pergunta muito fácil para responder. Mas no último concurso, eles rebentaram com os candidatos, porque fizeram a seguinte questão. Olha lá, observa. Isso aqui é um corte transversal do membro superior, do braço, lá em cima, tá? Aí eu fiz um corte transversal. E aqui eu estou mostrando um segmento longitudinal. Olha para mim aqui, ó. Se eu fizer um corte transversal, é uma coisa. Se eu fizer um corte longitudinal, outra coisa. Repara, a corrente elétrica vai entrar pela mão e vai seguir pelo antebraço, vai para o braço e sai no ombro. Quando a corrente entra, ela encontra a pele, os músculos e os ossos. Aí ela fala assim, tem 3 caminhos. Para onde eu vou? Ela vai para o local que houver menos resistência. Então, quando você pega a pele, os músculos e os ossos, a pele tem mais resistência. Então, para ali vai menos corrente elétrica, menos intensidade. O músculo tem menos resistência. Então, para ali vai mais intensidade, vai mais corrente elétrica. E o osso é intermediário. Então, para ali vai uma corrente elétrica intermediária. Percebeu? Porque na hora que a corrente entra e segue longitudinal no membro superior, ela entra e se divide num circuito paralelo. E como o circuito é paralelo, onde houver menos resistência, vai ter mais intensidade. E tendo mais intensidade, por aquela continha que você já viu, que é igual a Rita, e o I é elevado ao quadrado, aí quem tiver menos resistência aquece mais. Agora, quando a corrente entra transversalmente, opa, aí mudou tudo. Aí a corrente elétrica é a mesma, de ponta a ponta. Aí o lugar que tiver mais resistência vai aquecer mais. Foi a pergunta que ele fez no último concurso e a maioria dos candidatos, infelizmente, cometeu o erro. Olha lá a imagem que eu quero mostrar para você. Reparou? Olha lá. Nós temos uma corrente elétrica entrando ao longo, no sentido longitudinal do membro superior. Olha como ela se divide, ó. Ela se divide em 3 partes. Uma parte vai para a pele, uma parte vai para o músculo, outra parte vai para o osso. Professor, para onde vai mais corrente? Para onde houver menos resistência. Se quem tem menos resistência é o músculo, vai mais corrente elétrica para o músculo e o músculo vai aquecer mais. Agora, quando eu faço o que está embaixo, repara o que está embaixo agora. Olha a outra imagem. Na outra imagem, a corrente entrou transversalmente. E quando a corrente entra transversalmente, é a mesma corrente sempre. E como é a mesma corrente sempre, o lugar que tiver mais resistência é o que vai aquecer mais. Olha de novo essas 2 imagens e você vai rapidamente entender tudo que nós estamos falando. Se você tiver dúvida, depois escreve, depois você pergunta, ok? Vamos lá? A corrente elétrica, ela procura sempre o caminho mais curto. Como ela procura sempre o caminho mais curto, olha a situação aqui, repara. Esse primeiro indivíduo aqui, a chance dele morrer é muito grande. Porque, repara, a corrente vai entrar pelo seu membro superior direito e vai sair pelo membro superior esquerdo. Porque ela procura sempre o caminho mais curto. Quando ela fizer esse percurso, ó, ela passa pelo coração. E corrente elétrica passando pelo coração, a situação de mortalidade é muito grande. Já nesse segundo caso aqui, repara, ela entrou pelo braço direito e aí desceu pela perna direita. Quando ela fez isso, esse cidadão aqui vai levar um baita choque, mas o coração dele não foi atingido, o bulbo dele não foi atingido, a probabilidade de lesão mortal aqui
é menor, porque a corrente elétrica procura sempre o caminho mais curto. Observa nesse último caso aqui embaixo, ó, a corrente entra pela perna, pelo pé, né, pelo pé direito, dá a volta no abdômen e desce pelo pé esquerdo. Ou seja, os órgãos principais, como o coração e como o bulbo, não foram atingidos. Ele leva um choque, sabe Deus o que ele vai sentir, mas provavelmente a morte não acontece. Mas esse caso aqui, do membro superior direito para o membro superior esquerdo, no caminho, a corrente pega o coração. É a mesma coisa que acontece aqui nesse último exemplo. Repara, a corrente está entrando lá por trás, no ombro esquerdo, e está descendo aqui no pé direito. No caminho, ela pega o coração. Esse nosso amigo aqui deu muita sorte mesmo. Olha lá. Ele pegou no fio, tomou o choque, mas a corrente elétrica desceu pelo corpo e saiu pelo pé. Ou seja, não atingiu nenhum órgão vital e o nosso amigo sobreviveu, embora tendo levado um susto muito grande. Ok? Muito bem. Agora, quais são as questões que ele pergunta na prova? Questões. Causa de morte. Qual foi a causa de morte em corrente de alta amperagem? Causa de morte em corrente de média amperagem. Causa de morte em corrente de baixa amperagem. Bom, quando a amperagem é muito alta, amigo, normalmente esse indivíduo morre pela quantidade de calor que a corrente elétrica vai gerar no corpo dele. É claro que se passar pelo tronco encefálico, se passar pelo bulbo, vai causar uma parada cardiorrespiratória de origem central. Já expliquei para você que o bulbo, nervo vago, centros cardiorrespiratórios. Uma lesão ali faz parar o coração e o pulmão. Parada cardiorrespiratória de origem central. Eu estou dizendo que a corrente elétrica, embora de alta amperagem, também passou pelo bulbo. Aí, meu amigo, não tem jeito. Vai ter uma parada cardiorrespiratória de origem central. Causa da morte e eletropressão de alta amperagem, mas agora a corrente vai passar pelo coração. Quando essa corrente de alta amperagem passa pelo coração, aí vai causar uma parada cardíaca, mas uma parada cardíaca periférica. Notou? Quando vem lá de cima, ela passa pelo bulbo. Parada cardiorrespiratória central. Mas quando ela entra cá embaixo, não passa pelo bulbo, ela causa uma parada cardíaca periférica. Essa é a discussão que eles fazem na hora da prova e queimam o nosso filme. Só que como a corrente é de alta amperagem, ela gera calor. E o indivíduo que vive em 36, 36,5, 37, a temperatura interna dele vai a 70, 80 graus. Hipertermia também é causa de morte nas correntes de alta amperagem. Percebeu? Muito bem. Agora tem a de média amperagem, tá? Você está vendo agora. E a corrente de média amperagem tem uma coisa interessante. Repara só. Quando o indivíduo leva um choque de corrente de média amperagem, se passar pelo bulbo, parada cardiorrespiratória central. Se passar pelo coração, parada cardíaca periférica. Mas, às vezes, o indivíduo pega no fio e, quando leva o choque, a energia elétrica do fio faz a mão dele flexionar. Nessa flexão, ele não consegue largar o fio. A corrente elétrica entra pelo membro superior dele e aí pode, por acaso, passar para o membro inferior sem pegar o coração. Só que na hora que a corrente passa, ela faz com que a musculatura entre em espasmo muscular continuado. Ou seja, toda a musculatura voluntária dele, toda a musculatura que obedece à vontade dele, fica tetanizada, fica contraída. Ele não consegue gritar, abrir a boca para gritar. Ele não consegue abrir a mão para largar o fio. Ele não consegue respirar, porque para respirar, ó, tem que mexer a caixa torácica. Então ele ficaria agarrado no fio, morrendo. Porque ele só consegue fazer alguma coisa se aquela corrente elétrica for desligada.
Se a corrente não for desligada, ele vai ficar ali morrendo, mas ele não está morrendo eletrocutado, ele está morrendo asfixiado. Essa é a explicação que eles querem que você dê na prova. Por isso, o tempo que ele fica agarrado no fio é importante, que com 4, 5 minutos sem respirar, ele morre asfixiado por causa... Mas por que ele não solta, professor? Ele não solta porque o cérebro dele dá a ordem para ele abrir a mão. Só que a corrente elétrica que está passando pela mão é muitas vezes mais forte do que a corrente elétrica que vem do cérebro. Aí a mão dele fica trancada. Por que ele não grita? Ele não grita porque para gritar ele tem que puxar o ar para dentro, ó, e gritar. Ele não pode puxar o ar para dentro porque toda a musculatura dele está paralisada. Aí ele fica ali morrendo. Se cortarem a corrente, ele recupera. Mas se não cortarem a corrente, ele morre asfixiado. É uma parada respiratória periférica. Não é uma parada respiratória central. Porque o bulbo não foi atingido. Ué, mas por que a corrente não está nem passando pelo pulmão? Não, ela está pegando toda a musculatura voluntária, a musculatura que obedece à vontade do indivíduo. Percebeu? Essa é a questãozinha mais complicada que pode aparecer na sua prova. Aí, a gente vai seguir, aí uma leitura para você, tá? Causa de morte em corrente de média amperagem, você já viu? Vamos seguir. Um menino agarrado no fio que está morrendo por parada respiratória de origem periférica, porque corrente de média amperagem não está passando pelo coração. Aí mostrando um exemplo da musculatura respiratória que fica paralisada com a corrente de média amperagem, que não passa pelo coração. Não é? Aí você está vendo, mas tudo aquilo que nós explicamos sobre a média amperagem, está aí, que o nosso tempo é muito pequeno, estou dando uma corridinha agora no final, para ver se você acompanha. E aí temos aqui a mesma coisa ainda. Mas o que eu queria mostrar era a baixa amperagem. Porque a corrente de baixa amperagem, essa corrente que tem na casa da gente, que a gente leva choque toda hora e não morre, toda hora você leva um choquezinho desse aí, leva um susto, aí, puxa, que alívio, tal. Só que a corrente de baixa amperagem, essa que tem na casa da gente, se ela passar pelo coração, ela não causa parada cardíaca, porque ela é de baixa amperagem. E aí o que acontece? O batimento cardíaco ritmado, tum-tac, 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 ele faz brrr, ele entra em fibrilação. Fibrilação dos ventrículos, as cavidades que bombeiam o sangue, o coração fibrilando, ele não consegue bombear o sangue. Aí a pessoa cai, dá a impressão que está morta. Você coloca a mão no pescoço para sentir o pulso da artéria carótida, não está batendo. Bota a mão no punho para sentir o pulso da artéria radial, não está batendo. Aí você pensa que o coração dele está parado. Não está. O coração dele está fibrilando. E aí a pessoa pensa que ele está morto, não entra com a massagem cardíaca e com a respiração boca a boca, e aí ele vai morrer. Porque ele não está morto ainda. Ele está em fibrilação ventricular, que se demorar um pouquinho mais, realmente mata. Aí você vai ver esse esqueminha aqui que eu botei. Ó. Fibrilação ventricular, e se passar pelo tronco encefálico, vai matar por parada cardiorrespiratória central. Mas se passar pelo coração, direto no tórax, vai causar fibrilação ventricular. Como é que é isso, professor? Olha lá. Cada célula cardíaca recebe normalmente impulsos elétricos fisiológicos. Gente, esses impulsos elétricos fazem o coração bater tum-tac, 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 tum-tac. No exercício, tum-tac, 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 tum-tac. O ritmo cardíaco, bradicardia, normocardia, taquicardia.
Mas quando a corrente elétrica de baixa amperagem passa no coração, fibrilação ventricular. Olha agora, porque essa é a pegadinha da prova, hein? Presta atenção. É aqui que você vai perder o seu pontinho. Quando você vê o coração, para você ver o coração batendo, ou ele está batendo normalmente, você sente o pulso, ou então você coloca o estetoscópio e escuta o coração batendo, ou então tem um aparelhinho chamado eletrocardiógrafo. E aí você faz um eletrocardiograma. E quando você faz o eletrocardiograma, olha o que você vê. Olha o coração batendo, ó. Tum-tac, 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 tum-tac. E assim o coração está batendo, o ritmo normal. Aí, de repente, você olha o coração, olha o que está acontecendo, ó. Fibrilação ventricular. Gente, você só vê a fibrilação ventricular no aparelho, no eletrocardiógrafo. Aí na prova ele botou assim: na corrente de baixa amperagem, o que o legista vê no cadáver? Aí bota na letra A assim: fibrilação ventricular. Aí o candidato, opa, o professor ensinou isso. Corrente de baixa amperagem, quando mata, é por fibrilação ventricular. Pá! Só que ele perguntou o que o legista vê no cadáver. Gente, no cadáver, o coração não está mais fibrilando, já está parado. Você só vê a fibrilação no aparelho, no eletrocardiógrafo, com a pessoa viva, ainda. Ué, professor, então, o que ele vai ver no cadáver? Ah, hein? Pensa, ó, isso, o sinal de Jelinek. O legista vê o sinal de Jelinek e depois procura os outros sinais de morte por eletricidade. Percebeu? Mas ele não vê fibrilação ventricular. Ele vê o sinal de Jelinek. E muita gente boa perdeu esse pontinho na prova, porque você só vê a fibrilação ventricular no aparelho, no eletrocardiógrafo, se ele estiver vivo. No cadáver, sinal de Jelinek, a marca elétrica de Jelinek, ok? Muito bem. Agora, por favor, preste atenção. Para um pouquinho e a gente muda de assunto. Corrente elétrica natural, cósmica, meteórica. Atenção, hein? Questão de prova. Na maioria dos livros, quando o indivíduo morre vítima da faísca elétrica, fulminação. Fulminação, o indivíduo morre, vítima do raio. Fulguração. Fulguração, ele foi atingido pelo raio, mas não morre. Aí, o professor Higino Hércules, no seu livro, ele diz assim: fulminação não é aplicado nos casos de eletricidade natural. Somente fulguração. Morra ou não morra, fulguração. Mas os outros autores, onde eu destaco Genival Veloso de França, que normalmente faz provas de concursos, o livro dele serve de base para prova de concurso, ele diz que quando o indivíduo morre, é fulminação. E quando o indivíduo não morre, é fulguração. É com isso, então, que você vai para a prova, na hora da múltipla escolha, você vê o que tem lá. E na discursiva, você fala que há conflito entre alguns autores. Tá claro? Muito bem, mas olha lá novamente, ó. Essa é a corrente elétrica natural, também chamada corrente elétrica cósmica, também chamada corrente elétrica meteórica. E aí, assim como tem o sinal de Jelinek na corrente elétrica industrial, aqui tem o sinal de Lichtenberg. Por favor, você não pode esquecer esse nome. Sinal de Lichtenberg.
Lichtenberg em alemão significa montanha de luz. Então, como o raio é uma montanha de luz, sinal de Lichtenberg. Professor, como é que é esse sinal? Vamos ver como é que é o sinal. Primeiro, vamos ver como é que é o raio. Ó. Trovoada, raio. Tem raio que vem de cima para baixo. Tem raio que vem de uma nuvem para outra. E tem raio que vai da terra para a nuvem. Tem raio para todas as direções e sentidos. E a quantidade de energia que vem nesses raios é uma coisa terrivelmente grande. E quando o indivíduo é atingido por um raio, um dos sinais que aparece é esse que você está vendo aí, ó. É o sinal de Lichtenberg. Presta atenção agora que vale um ponto na prova, hein? Lichtenberg. Sinal de Lichtenberg. Note bem, os vasos sanguíneos da superfície da pele estão túrgidos, cheios de sangue. E as suas ramificações dão esse aspecto arboriforme, dão esse aspecto de ramos de árvores, folha de samambaia. Esses nomes que aparecem indicando que isso aí é o sinal de Lichtenberg. Cuidado agora. Você vê o sinal na pele, mas a lesão não é na pele. A lesão é nos vasos. Teve um homem que eles perguntaram, onde se vê o sinal de Lichtenberg? Resposta, na pele. Agora, depois ele falou assim, onde é a lesão de Lichtenberg? A lesão é nos vasos. Se o indivíduo sobreviver, esses vasos voltam para o normal e 4, 5, 6, 7 horas depois, o sinal de Lichtenberg desaparece. Então, cuidado. Quando você tem essas fotografias do sinal de Lichtenberg, esse indivíduo está vivo. E foi fotografado 2, 3, 4 horas após ser atingido pelo raio. Não gostou dessa imagem? Olha essa outra aqui, ó. Sinal de Lichtenberg. Ramificações parecendo folhagem, indicando que ele foi atingido por um raio. Mas, professor, foi atingido por um raio e não morreu? Gente, tem pessoas atingidas pelo raio que caem, levantam e nem o sinal de Lichtenberg eles têm. Nada. Quem estava do lado dele, atingido pelo raio, morreu carbonizado. E um terceiro que estava perto passou mal, foi para o hospital e perdeu a audição, ou ficou cego de um olho, paralítico de uma perna, ou de um braço. Ou seja, desde nada até a morte, uma série de lesões podem acompanhar o indivíduo atingido pelo raio. Percebeu? Quando você vê o sinal de Lichtenberg, você não tem dúvida. Isso aí é sequela da eletropressão? Não, eletropressão, eletricidade industrial. Fulminação? Não, fulminação é só se ele morrer. Então, fulguração, vítima de fulguração. Mas não sofreu mais nada, não tem importância. Não sofreu mais nada, mas é fulguração. Entendeu isso? Tranquilo? Fenômeno interessante que acontece nas vítimas da ação da energia elétrica natural é que os metais do corpo eles ficam imantados. Toda vez que passa uma corrente elétrica, ela gera um campo eletromagnético. E os metais da região, tal a intensidade da corrente elétrica, os metais ficam imantados. E, às vezes, os metais que estão no corpo da vítima, eles praticamente se fundem e os metais passam a impregnar a pele, fazendo a metalização da pele da vítima que foi atingida pelo raio. Então, nós temos em volta do local onde se supõe que a vítima foi atingida por um raio, os metais estão imantados, tanto os que estão na periferia como os que estão no corpo da vítima. E nós podemos encontrar
a fusão, o derretimento de cordões, de fivelas de cinto, de pulseiras de relógio, metalizando a pele. Então, a metalização e a imantação dos metais locais podem ajudar a fazer a perícia e mostrar que por ali desceu um raio com altíssima quantidade de energia. Isso pode ajudar na hora da perinecroscopia. É isso que você está vendo nessa imagem que eu estou mostrando aqui para você. Reparou? Olha lá. A imantação dos metais periféricos e a metalização da pele nos locais onde a vítima apresentava alguma joia, algum metal, anel, cordão, pulseira, etc. Ok? Então, é isso aí que vai fazer você tirar sua notinha na prova e passar. Claro que você vai ter uma porção de dúvida. Aí, as dúvidas que você tiver, você escreve para a gente, você manda um WhatsApp, você diga alguma coisa, você procura colaborar de maneira que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. A minha ideia é que tudo aquilo que for preciso mostrar para que a gente aprenda mais e rebente com aquelas questões da prova, muito importante. Medicina legal sempre foi o grande fantasma aqui no Rio de Janeiro. Não é nos outros estados, que lá, 5 questões na prova objetiva, fim, acabou o sofrimento. Aqui não. Aqui você tem que passar na objetiva, você tem que fazer a prova discursiva e você ainda tem a oral. E na oral, às vezes, o examinador ele acha que você é um gênio, porque você chegou na oral, então você deve ser muito bom. Aí ele começa a fazer umas perguntas que, honestamente, nem a gente que trabalha nisso há mais de 50 anos, a gente, às vezes, consegue acertar. Que lá na notinha de rodapé tem um nomezinho de uma síndrome, tem um nomezinho de um autor, tem um nomezinho de um sinal, e ele pede aquele sinal na hora da prova. Na objetiva, você até vai, e você elimina. Mas na discursiva, é você e o papel branco na tua frente. Então, tudo que você puder perguntar, pergunte agora. O que eu não souber, eu vou procurar. Que o meu intuito é comparecer na sua posse, aplaudir o seu sucesso, porque é disso que a gente vive, ok? Grande abraço, até a próxima.